Eu nunca fui boa com despedidas, e talvez seja por isso que o exército tenha me caído tão bem. A gente aprende a guardar a dor nos cantos mais fundos do corpo, onde o uniforme não alcança. Mas naquela noite, nem a farda imaginária que eu vestia por dentro foi suficiente para me proteger. O hospital estava em silêncio. Os corredores cheiravam a álcool vencido e desespero velho, desses que se acumulam em camadas, ano após ano, como tinta sobre tinta em parede de alojamento. A televisão da recepção mostrava fogos de artifício na tela. A contagem regressiva para o ano novo já tinha começado. E o som abafado dos estouros invadia o quarto onde meu avô respirava como se cada suspiro fosse o último. Ele sempre foi o único da família que não teve medo de mim, nem quando voltei do curso de infantaria mais fechada do que nunca, nem quando a guerra me roubou o riso por um tempo, nem quando me apresentei fardada no funeral da minha mãe e fui chamada de mulher robô pelas tias do lado dela. Essa aí virou máquina, ouvi alguém dizer, como se força fosse defeito. Mas ele sempre me olhava como se soubesse de onde vinha o meu silêncio, como se reconhecesse o tipo de dor que escolhe se calar porque já gritou demais por dentro. Naquela noite, todos os outros estavam na serra. Meu pai tinha alugado uma casa com piscina térmica, lareira e espumante de verdade. Não aquele espumante doce que ele dava pra gente fingir que era champanhe quando eu era criança. A festa era para celebrar o novo ano e, segundo ele, para não ter que lidar com o peso de hospital logo no início de janeiro. Disseram que o vovô não aguentaria até lá mesmo, então o melhor era aproveitar. Eu recebi o convite por educação, claro. Mas desde que entrei no exército, os convites que vinham da minha família carregavam mais culpa do que carinho. Você vai querer mesmo passar o Réveillon ao lado de um moribundo? Foi a mensagem da minha madrasta. Não seria melhor celebrar a vida com quem está vivo? Mas o homem que me ensinou a amarrar o coturno, antes mesmo de eu decidir vestir um, merecia mais do que a ausência deles. Ele merecia alguém que segurasse sua mão sem pressa. E foi por isso que eu fiquei. Na penumbra do quarto, os fios conectados ao corpo dele pareciam mais frágeis do que nunca. O monitor cardíaco piscava em silêncio, porque eu pedi para desligarem o som. Não queria que a despedida dele fosse marcada por apitos. Me sentei na cadeira dura de canto, puxei o banco mais perto da cama e apenas observei. Ele estava consciente, mas fraco. Os olhos, quase sempre atentos, vagavam como se já estivessem se despedindo do mundo por conta própria. E mesmo assim, quando eu disse, sou eu, vô, Mariana, ele apertou minha mão com uma força que me quebrou inteira por dentro. Ficamos ali por horas. Eu falei pouco. Nunca fomos de discursos. Mas contei que cumpri a missão, que já não tremo mais quando ouço gritos, que agora lidero meu próprio pelotão, e que sim, continuo com medo de virar aquilo que os outros esperam que eu seja. Ele sorriu. Não largo o sorriso dele até hoje. Era um sorriso de quem já sabia tudo antes de eu descobrir. Eu sabia que você não ia quebrar. Mulher feita de aço igual a sua avó, ele murmurou. Depois tossiu, fraco, mas com dignidade, como quem não quer que a dor roube a última fala. E foi então que ele olhou fundo nos meus olhos, mais fundo do que qualquer superior jamais olhou, e disse a frase que ainda escuto quando fecho os olhos à noite. Promete pra mim que você vai lembrar quem você é. Quando eles tentarem te diminuir, quando tentarem te apagar, quando disserem que você não merece, promete que não vai deixar que façam isso, nem com você, nem comigo. Eu prometi, sem hesitar, sem chorar. Só apertei a mão dele e disse que sim, com a firmeza que aprendi nos treinamentos, mas com a ternura que só ele despertava. Depois disso, ele não falou mais. Só ficou ali, respirando com dificuldade, até que o peito parou de subir. Eram 23h12 quando ele se foi. O mundo do lado de fora estava em contagem regressiva, e eu, ali dentro, segurava a mão fria de um homem que me ensinou a não temer a solidão. Às 23h17, meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu pai. Quase não olhei, mas por reflexo abri. Quando acabar aí, avisa. Vamos marcar o testamento. Nada de drama, só resolve o enterro. Eu poderia ter respondido, poderia ter xingado, mas em vez disso, apenas coloquei o telefone de volta na mochila e o desliguei, como quem desliga o rádio de um caminhão que caiu na emboscada. Silêncio. Foi o que eu escolhi. E foi com esse silêncio que passei o restante da noite.
Chamei a enfermeira. Assinei os papéis. Falei pouco. Ela perguntou se eu queria que alguém fosse chamado. Respondi que não. Vesti meu avô com as roupas que ele tinha pedido. Calça caque, camisa azul clara, sapato engraxado. Nada de paletó de defunto, ele dizia. E antes de partirem com o corpo, entregaram-me um envelope pardo. Não reconheci de imediato, mas a enfermeira disse que tinha sido deixado por um senhor muito educado e sentimental que visitava o paciente quase toda semana, um certo Tenente Rezende. O envelope tinha meu nome, escrito com a caligrafia tremida do meu avô, e dizia apenas: abrir quando estiver sozinha. Guardei no fundo da mochila sem abrir. Eu sabia que não era a hora ainda. Aquilo precisava ser lido com o mesmo silêncio com que ele partiu. Naquela noite, dormi sentada no saguão do hospital, com a cabeça encostada no meu coturno e o envelope colado ao peito. A TV da recepção mostrava fogos sobre a Avenida Paulista. O mundo comemorava. Mas no meu calendário pessoal, aquele já era o primeiro dia de uma guerra que só eu sabia que estava prestes a começar. O hospital amanheceu em silêncio, como se soubesse que o único homem que fazia questão de escutar até os sons da dor já não estava mais ali. Aquele tipo de manhã em que o céu parece cinza mesmo quando o sol tenta abrir caminho. Levantei da poltrona do saguão com a coluna dolorida e a boca seca, como se o luto tivesse se alojado até nos meus ossos. Não havia flores, nem telefonemas, nenhum parente querendo saber como foi. Era como se ele já tivesse sido enterrado antes mesmo de morrer, excluído da agenda afetiva da família, reduzido a um nome em cartório, uma propriedade a ser transferida, um CPF aguardando baixa no sistema. Eu não chorei, nem ali, nem depois. Só caminhei até a lanchonete do hospital e pedi um café preto e uma água sem gás. A atendente me entregou tudo sem me olhar nos olhos, como se pressentisse o tipo de cansaço que não se resolve com cafeína. Sentei no canto, com a bandeja equilibrada nas pernas, e por um instante pensei em mandar uma mensagem para o grupo da família. Avisar. Dizer que ele tinha partido, que foi em paz, na madrugada, enquanto eles brindavam um novo ano com taças de cristal. Mas a lembrança da mensagem do meu pai ainda estava cravada nos meus olhos. Quando acabar aí, avisa. Vamos marcar o testamento. Nada de drama. Só resolve o enterro. Aquilo não era um pedido. Era uma ordem prática, desprovida de emoção, fria. Uma ordem de quem acha que a morte é só mais uma burocracia, como assinar um contrato, pagar um boleto ou transferir um bem. Peguei o celular de dentro da mochila, olhei para a tela e vi mais 3 notificações. 2 de grupos de WhatsApp da família, uma com uma foto da ceia, todos rindo ao redor de uma mesa iluminada, outra com emojis de fogos e frases como 2025 é nosso. A terceira era uma direta, do meu irmão mais novo. Já foi? Papai quer saber se dá para resolver logo a parte dele. Eu encarei a tela por alguns segundos e senti algo dentro de mim se desfazer. Não era tristeza. Era algo mais profundo e perigoso. Era o reconhecimento de que eu nunca fiz parte daquilo, daquele clã que só me enxergava quando precisava de algo, que sempre me tratou como uma peça fora do quebra-cabeça. Desliguei o celular, literalmente. Mantive o dedo pressionado até a tela escurecer, e pela primeira vez em muito tempo, senti um alívio gelado tomar conta de mim, como se ao cortar aquela conexão, eu tivesse deixado de carregar o fardo de fingir que ainda havia algo ali que pudesse ser salvo. Nada mais de pedidos camuflados em frases passivo-agressivas. Nada mais de palavras como filha ou irmã, usadas como moeda para manipulação. Nada mais de mensagens no meio da madrugada pedindo ajuda com dinheiro, com documentos, com contatos. Naquele momento, eu não era filha de ninguém. Era apenas a mulher que velou um homem sozinho. E isso bastava. Voltei para o quarto onde o corpo ainda estava coberto, esperando a liberação do IML. Havia um formulário na prancheta ao lado da cama, e uma enfermeira simpática que me chamou de minha filha, enquanto explicava os trâmites do óbito. Assinei tudo com calma. Letra firme. Nome completo. Graduação. Como ele gostava. Capitã Mariana Alves. Ela me perguntou se eu gostaria de informar o restante da família. Disse que não, que ficaria tudo sob minha responsabilidade. Ele me deixou as instruções. Completei, sem precisar explicar mais nada. Ela assentiu e colocou a mão no meu ombro, sem palavras. Às vezes, o silêncio é o maior respeito que alguém pode oferecer.
Paguei o traslado com meu cartão. Escolhi a funerária que ele havia mencionado numa conversa meses antes, quando a gente caminhava lentamente pela varanda do hospital. Ele sabia que o fim se aproximava, e falava disso com a mesma serenidade com que narrava as histórias de quartel, do tempo em que comandava pelotões e era chamado de o Velho Leão. Quero um caixão simples e uma bandeira dobrada sobre o peito. Mais nada, eu lembrei, e cumpri a risca. No fundo da minha mochila, o envelope que ele deixara comigo continuava lá, intacto. Não o abri naquele dia. Preferi manter fechada a última janela dele comigo. Sabia que o que estava ali não era algo para ser lido com pressa, nem com os olhos embaçados. Era para ser lido com tempo, com chão. E eu ainda não tinha nenhum dos dois. Fui à funerária resolver os últimos detalhes, e de lá ao cemitério municipal, onde havia um túmulo reservado com o nome dele já gravado na placa. Ele deixou tudo pago desde 2009, disse a atendente, surpresa com a organização, e pediu que a abertura da cova fosse feita de madrugada, sem cerimônia. Era típico dele, um homem que aprendeu a não contar com ninguém, e por isso planejava tudo como se tivesse que morrer sozinho. E morreu, mas não foi completamente sozinho. Eu estive lá. E isso ele sabia. Marquei o enterro para o dia seguinte, às 7 da manhã. Seria discreto. Sem flores caras, sem discursos. Só um hino, a bandeira dobrada e o som dos passos no cascalho. Avisei apenas a uma pessoa, o tenente Rezende, o velho companheiro de batalhas do meu avô, que havia deixado o envelope comigo. Quando ele chegou, me cumprimentou com um aperto de mão firme, desses que dizem mais que qualquer palavra. Usava terno, mas carregava nas costas uma postura de quem nunca abandonou a farda de verdade. Entregou-me uma rosa branca e disse: seu avô era um homem raro, fez mais por mim do que meu próprio pai, e falava de você como se fosse medalha no peito. Durante o sepultamento, ninguém da família apareceu. Nem um bilhete, nem uma ligação, nada. E eu soube, ali, diante daquela cova que se fechava devagar, que aquele silêncio deles não era luto, era descaso. Eles não estavam de luto por um homem. Estavam ansiosos pela herança de um nome. Para eles, o avô que criava galinhas e ouvia rádio de pilha era só um cofre esperando ser aberto. Mal sabiam eles que o conteúdo daquele cofre não se media em cifras. Mas isso eles aprenderiam em breve. Depois do enterro, fui até a casa do meu avô. A casa onde passei parte da infância, onde aprendi a marchar antes mesmo de saber nadar. Estava trancada, mas as chaves estavam comigo. Entrei. A poeira já se acumulava nos cantos, e o cheiro de armário velho me atingiu como um abraço. Tudo estava como ele deixara. A escrivaninha arrumada, o rádio de pilha sobre a cômoda, a garrafa térmica de café já vazia, e uma foto minha na parede, fardada, sorrindo. A única moldura em toda a sala. Nenhuma imagem da família tradicional, dos netos sorridentes em festas de Natal, dos filhos com diplomas na mão. Só eu, Capitã Mariana. Sentei na poltrona de couro rasgado onde ele costumava cochilar à tarde. Puxei o envelope do fundo da mochila e, finalmente, rompi o lacre com o nome escrito em letra tremida. Para minha neta, a única que ficou. Dentro, havia 3 folhas escritas à mão e um pequeno pendrive colado com fita adesiva. Li a primeira frase e senti o mundo parar. Se você está lendo isso, é porque eles já devem estar perguntando onde está o testamento. Deixe que perguntem. O que vem agora, minha filha, é só seu. Mas lembre-se, com herança vem também responsabilidade. E os inimigos mais perigosos não usam armas. Usam sobrenome. Fechei os olhos. Respirei fundo. E soube, sem dúvida alguma, que a guerra real ainda estava por vir. O sol ainda não havia rompido completamente a cerração quando cheguei à capela do cemitério. O vigia do portão me reconheceu de longe, mesmo com o rosto coberto pela gola alta do moletom cinza e os olhos escondidos por um boné sem insígnia. Ele apenas acenou com um gesto breve, sem palavras, como se soubesse que não era dia de conversa. Eu trazia nos braços a pequena urna com as cinzas do meu avô. Não porque ele tivesse sido cremado, mas porque, de certa forma, ali dentro estavam as últimas partículas que o mundo deixou dele. A bandeira dobrada, a medalha da reserva, o lenço com suas iniciais costuradas por minha avó antes de morrer, e uma carta dobrada que ele escreveu com mãos já trêmulas. Tudo o que sobrou de um homem que carregou o país nas costas,
e foi deixado para morrer em silêncio. A capela estava vazia, como ele queria. 4 bancos de madeira escura, um crucifixo de metal gasto na parede do fundo e o eco do vazio dançando entre as colunas frias. A funerária havia montado tudo conforme combinado. Nada de coroas de flores, nada de música, nada de discursos. Apenas uma pequena placa com seu nome completo, data de nascimento e a inscrição que ele mesmo pediu para gravarem em um papel. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Era um velório de trincheira, enxuto, silencioso, direto, como os atos finais de um comandante que não quer choro nem glória. Sentei no primeiro banco. O silêncio da capela pesava menos do que o silêncio da família. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum pedido de endereço ou horário. Eles sabiam. Eu havia deixado um aviso breve no grupo da família. O velório do vovô será amanhã às 7. Local: Capela Municipal. Apenas isso. Nenhuma resposta. Nem visualizado. E mesmo assim, parte de mim ainda esperava que alguém aparecesse. Talvez um primo, talvez minha madrasta com cara de constrangida, talvez até mesmo meu pai, com aquela expressão de superioridade desfeita. Mas não. Às 6h58, a única pessoa que atravessou a porta da capela foi o mesmo homem que me entregou o envelope no hospital. O tenente Rezende estava mais curvado do que da última vez, mas ainda caminhava como quem não tolera desonra. Vestia um blazer marrom sobre uma camisa simples, e nas mãos trazia um pequeno buquê de crisântemos. Ele gostava dessas flores, disse ao se aproximar, porque resistem ao tempo, igual a ele. Eu assenti em silêncio e indiquei o banco ao meu lado. Sentou-se sem cerimônia, como alguém que sabia que já tinha lugar reservado ali, mesmo sem convite. Ficamos os dois ali por quase 1 hora. Nenhuma palavra. Apenas o som do relógio de parede marcando cada segundo como se fosse uma contagem de prontidão. No tempo em que servi na linha de frente, aprendi a reconhecer os sons que antecedem um confronto. E naquele velório, o que eu ouvia não era luto, era preparação. O silêncio da capela era apenas a pausa antes da batalha. Ele deixou algo mais para você. Rezende disse, quase ao final da cerimônia. Disse que você saberia o momento certo de usar, mas que, quando usasse com honra. Entregou-me um envelope preto, sem nada escrito do lado de fora, mais grosso que o primeiro. Eu não abri, só guardei. Já não era sobre pressa, era sobre cuidado. Rezende levantou-se devagar, ajeitou o colarinho e, antes de ir embora, virou-se para mim com um olhar que não me era estranho. Era o mesmo que meu avô usava quando queria dizer algo sem dizer. Eles não sabem com quem estão lidando, filha. E isso é bom. Depois desapareceu, como sombra na neblina. Fechei a cerimônia com um gesto simples. Toquei a bandeira dobrada, encostei os dedos na madeira do caixão e murmurei apenas: missão cumprida, vô. Não foi para mim, nem para ele. Foi para tudo que vinha depois. Porque eu sabia que, dali em diante, o luto seria o menor dos problemas. Saí da capela e voltei para o carro. Um veículo alugado com pouco combustível e bancos duros, do tipo que ninguém da minha família saberia dirigir sem reclamar do câmbio manual. Dirigi até a casa antiga do meu avô mais uma vez. A luz do sol já tocava o telhado quando estacionei em frente ao portão de ferro que ele mesmo soldou 30 anos antes. A cidade ainda acordava, e no grupo de WhatsApp da família, ao qual eu, por reflexo, dei uma última olhada antes de apagar o aplicativo, havia fotos da festa de Réveillon, mensagens sobre a energia positiva de 2025 e uma única mensagem nova do meu pai. Mariana, precisamos marcar com o advogado. O testamento está conosco. Favor não atrasar. Como se fosse um protocolo. Como se eu fosse uma peça numa engrenagem que eles precisavam apertar para fazer funcionar. Como se o homem que enterramos naquela manhã não tivesse nome, nem história, nem neta. Apaguei o aplicativo. Definitivamente. Não silenciei. Não arquivei. Deletei. Eles não sabiam. Mas aquela também era uma despedida. O tipo de desligamento que não aparece em notificações nem se lê em tela. Porque quando uma militar decide cortar um vínculo, ela não corta como civil. Ela desativa. E eu acabara de desativar meu vínculo com todos eles. Dentro da casa, tudo ainda estava no mesmo lugar. A caneca com a borda lascada sobre a pia. O casaco pendurado na cadeira da sala. A caderneta de anotações abertas na página do dia 30 de dezembro. Último dia do ano.
certeza de que ela vem. E ali estava eu. Não por obrigação, mas por promessa. Levei horas vasculhando os cômodos, abrindo gavetas, revendo objetos que me atravessavam como estilhaços de memórias. Embaixo do colchão, dentro de um envelope dobrado com fita, encontrei a cópia simples do testamento original. E com ela, uma pequena folha separada, datilografada, com as instruções específicas. Não entregue a cópia a ninguém antes da leitura oficial. Eles vão tentar forçar, questionar, distorcer. Fique firme. Quem fala por último é quem tem prova. Assinado, Francisco José de Andrade. Meu avô, meu general, meu lar. Naquele instante, entendi o que estava prestes a acontecer. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que estavam no controle. Mas meu avô havia deixado cada movimento planejado. E eu era a continuação dessa estratégia. A guerra que eles queriam travar era de herança. Mas o que viriam a enfrentar seria outra coisa. Seria lealdade, em farda invisível, em silêncio armado. E com uma neta que, diferente deles, não esqueceria o que prometeu. A convocação para a leitura do testamento veio 2 dias depois do enterro, com a formalidade seca de um e-mail enviado às 6h42 da manhã, como se o luto fosse um processo que tivesse hora marcada para acabar. O remetente era o advogado da família, Dr. Maurício Vidal, um homem que sempre se portou como uma gaveta fechada, retangular, frio, de metal. O tipo de homem que nunca chamava ninguém pelo primeiro nome, nem mesmo minha avó, que foi madrinha de casamento dele. Prezada Mariana, começava o e-mail. E então vinham a data, a hora, o endereço do cartório e a recomendação de pontualidade e discrição, conforme desejo expresso do falecido. Como se eu não tivesse sido a única a permanecer do lado dele quando todos os outros o ignoraram. Cheguei 10 minutos antes, como sempre. Hábito de caserna. Eu sabia que não precisava. Sabia que a leitura só começaria depois da chegada triunfal do meu pai, com seus sapatos caros e o perfume forte de quem sempre acreditou que presença é poder. Mas mesmo assim, estacionei com antecedência, subi as escadas do prédio antigo no centro da cidade e sentei-me na sala de espera do cartório. Havia uma calma artificial ali, como nos minutos antes de uma cerimônia de patente. Eu não estava nervosa. Estava pronta. O envelope preto ainda estava na minha mochila, intacto, e dentro dele a gravação que Rezende dissera ser a prova final. Ainda não assistira. Não era a hora. Eu conhecia o tipo de inimigo que se entrega por vaidade antes da hora. E eu não seria uma deles. Às 9h01, eles chegaram. Primeiro minha madrasta, com óculos escuros demais para um dia nublado, e uma bolsa de couro vermelho que tilintava com cada passo como se anunciasse a própria arrogância. Depois, meu irmão mais novo, Vinícius, que mal olhou para mim. O mesmo que um dia escrevia Mamari nos meus cartões de aniversário, e que agora digitava frases como "já foi?" em grupos de WhatsApp. Por último, meu pai, alto, ereto, com aquele ar de dono de empresa mesmo sem nunca ter construído nada com as próprias mãos. Usava um paletó azul escuro, camisa engomada e aquele sorriso que não tocava os olhos. Cumprimentou o advogado com um aperto de mão rápido e sentou-se como quem se prepara para uma vitória certa. Dr. Maurício pediu silêncio, ajeitou os óculos, limpou a garganta e começou. Declaro, sob fé pública, que este é o documento oficial de última vontade do Sr. Francisco José de Andrade. A frase pairou no ar como uma granada sem pino. Todos prestaram atenção. Vinícius cruzou os braços. Minha madrasta ajeitou os cabelos. Meu pai, no entanto, manteve o olhar fixo nas unhas, como se cada palavra lida fosse apenas um degrau no caminho de algo que ele julgava já possuir por direito. O testamento seguia o protocolo. Nome completo, CPF, descrição dos bens, a casa na Serra, a fazenda em Itatiba, os investimentos, os objetos pessoais, a conta conjunta com aplicações, todos os cifrões alinhados como soldados enfileirados. Então veio a pausa, e o ar mudou. Doutor. Maurício ergueu os olhos, pigarreou com um leve desconforto, o primeiro que notei nele em anos, e continuou. Por meio deste documento, deixo registrada minha última vontade, que todos os meus bens, propriedades, investimentos, valores e objetos que compõem este patrimônio
sejam integralmente deixados à minha neta, Mariana Alves de Andrade, oficial das Forças Armadas do Brasil, como símbolo da única lealdade verdadeira que conheci nesta família. Foi como acionar um disparador invisível. O barulho que se seguiu não foi alto, mas denso. Vinícius soltou um "quê?" quase sussurrado. Minha madrasta virou o rosto em câmera lenta, os óculos escorregando um pouco pelo nariz. Meu pai não fez som algum, apenas levantou os olhos pela primeira vez. Me encarou por 3 segundos inteiros e depois voltou a olhar para o advogado, como se, ao não reagir, pudesse manter o controle do teatro. Essa cláusula é válida? Ele perguntou. Voz baixa, tonalidade neutra. Mas eu já ouvira aquela voz antes. Era a mesma que usava quando me mandava limpar minhas botas aos 9 anos para ver se aprendia algo útil. O mesmo tom que usou quando eu lhe disse que ingressaria no exército e ele respondeu: mulher não nasceu para comandar ninguém. A voz do desprezo disfarçado de lógica. Está assinada por ele, em cartório, com 2 testemunhas, em pleno gozo de suas faculdades mentais. E está aqui, gravado em vídeo, por iniciativa do próprio. O advogado estendeu a mão até a maleta, retirou um pendrive idêntico ao que eu tinha em minha mochila e colocou sobre a mesa. Se desejarem, podemos assistir agora. Ninguém respondeu. Nem eu. Eu não precisava. Já sabia o conteúdo. Já conhecia a voz do homem que me criou como filha quando meu pai se encantava por segundas esposas. A gravação começava com meu avô deitado na poltrona da sala, vestindo a camisa branca com botões de madrepérola que ele guardava para ocasiões importantes. A câmera era simples, tremia um pouco, mas a voz não tremia. Se você está assistindo isso, é porque o que planejei foi feito. Quero deixar claro que escolho Mariana porque ela esteve comigo quando todos me esqueceram, porque ela nunca pediu nada, porque ela não me usou como chave de cofre, e porque, acima de tudo, ela carrega o que nenhum de vocês carregou: honra. Se questionarem isso, só provam que não entenderam nada sobre mim. Meu pai não piscava. E eu sabia o que passava por trás daquele rosto de pedra. Cálculo. Ele não era um homem de emoções. Era um homem de interesses. E naquele momento, ele media não a perda do pai, mas o valor do que escapava entre os dedos. Quero direito à contestação, ele disse por fim. Isso não está certo. Está correto, sim, respondeu o advogado com calma cirúrgica. Mas como é seu direito, poderá entrar com recurso jurídico. O que não poderá fazer é desfazer a assinatura da única pessoa que vocês abandonaram enquanto ela ainda respirava. O silêncio que se seguiu foi mais cortante do que qualquer briga. Eu não disse uma palavra, nem uma provocação, nem um olhar de triunfo. Só mantive a postura. O que me sustentava ali não era a vitória, era a dignidade de quem manteve uma promessa até o fim. E por isso, quando meu pai se levantou abruptamente e disse: "Vamos embora", levando com ele sua mulher e seu filho sem herança, eu continuei sentada. Ainda havia mais a ouvir, ainda havia nomes a serem lidos, porque meu avô não deixou apenas bens, deixou instruções e advertências. Mas isso seria no próximo capítulo dessa guerra. Há silêncios que gritam mais alto que qualquer briga. E o que se formou naquela sala de madeira encerada, logo após a leitura da cláusula principal do testamento, era um silêncio de implosão, não de estalo. Ninguém levantou a voz. Ninguém quebrou nada. Ninguém chorou. Mas o ar carregado, o ranger da cadeira quando meu pai se recostou com mais força do que devia, e o tic-tac insistente do relógio de parede construíam, tijolo por tijolo, o edifício da incredulidade. Deixo todos os meus bens para minha neta Mariana. A frase completa já tinha sido dita, já tinha sido ouvida, já estava impressa e assinada. Mas dentro daquela sala, parecia que todos tentavam se convencer de que ainda havia um erro. Um rodapé, uma brecha, uma nota de rodapé que pudesse reverter o óbvio. Como se meu avô tivesse deixado um ponto final, mas eles procurassem por uma vírgula escondida. O advogado, metódico como sempre, não esperou a poeira emocional baixar. Continuou a leitura com a pontualidade cirúrgica de quem não se envolve. Declaro que esta decisão é fruto da minha plena consciência e não decorre de coação,
manipulação ou influência indevida. Registro ainda que os demais membros da família, por livre escolha, ausentaram-se do meu convívio nos últimos anos, salvo em ocasiões em que havia interesse financeiro. As palavras pesavam como estocadas diretas, e cada uma encontrava seu alvo com precisão. Vinícius, meu irmão, deslizou o celular do bolso e começou a digitar algo com os dedos nervosos. Minha madrasta manteve o olhar fixo para a frente, mas sua perna tremia sob a mesa. E meu pai, ele não se mexia. Era como se estivesse congelado na própria máscara. Não olhava para o advogado, não olhava para mim. Apenas olhava para o nada, como quem espera que o mundo se reorganize para que ele volte ao topo. Mas o mundo não se reorganizaria. Não dessa vez. Eu continuei sentada, em silêncio, como um ponto imóvel no centro de uma tempestade emocional. Não sorria, não debochava, não demonstrava alívio, porque não era alívio. Era outra coisa. Uma sensação agridoce, como vitória em missão que custou ferimentos. Porque o que eles não sabiam, e talvez nunca saberiam, é que eu nunca desejei nada daquilo. A casa na serra, a fazenda, o dinheiro investido. Nada disso foi sonho meu. Tudo o que eu quis, desde o começo, foi estar ali por ele. Só isso. E agora, ironicamente, eu me tornava herdeira de um império que nunca pedi, e que, por isso mesmo, sabia exatamente como honrar. O advogado então retirou um envelope pardo da pasta. Era selado com o brasão do cartório, e continha a gravação em vídeo. O Sr. Francisco, nos últimos meses de vida, gravou um complemento audiovisual deste testamento, com firma reconhecida, leitura assistida por testemunhas e perito jurídico presente. Está tudo protocolado. Quem quiser contestar terá que contestar isso também. Ele ligou o notebook sobre a mesa. A imagem tremia levemente no início. Depois estabilizou. Meu avô estava sentado em sua poltrona, vestindo a camisa de linho azul claro, a mesma que usava para ir às reuniões da Associação de Veteranos. Os cabelos bem penteados, o rosto magro, mas com os olhos vivos. Tão vivos que pareciam atravessar a tela. Quando ele começou a falar, o mundo parou. Se você está assistindo isso, é porque minha neta manteve sua palavra. Eu pedi que ela não discutisse, não brigasse, não caísse na provocação deles. E sei que ela obedeceu, porque é assim que ela é, firme no que promete, leal até o osso e silenciosa quando muitos gritam. Por isso, tudo o que construí, com suor, com dívidas, com sacrifício de décadas, vai para ela, porque sei que não será desperdiçado, nem usado para exibir poder, mas transformado em continuidade. Ele fez uma pausa, bebeu um gole de água, respirou fundo e prosseguiu, com uma firmeza que fez minha garganta apertar. Meu filho, minha nora e meu neto não foram excluídos por vingança, foram excluídos por escolha, pela escolha que eles mesmos fizeram ao se afastar, ao me silenciar, ao só lembrarem de mim quando precisavam do meu nome no contrato de compra e venda. Quem desaparece quando a vida está difícil, não pode querer aparecer quando há algo a dividir. A sala permaneceu muda. Até o som do notebook parecia respeitar aquele momento. No vídeo, meu avô estendeu a mão e apontou para a câmera. Mariana, minha filha, você é minha continuidade. Não de sangue apenas, mas de caráter. Cuide disso tudo como cuidou de mim. E se em algum momento duvidar se está no caminho certo, lembre-se, sua presença foi meu último alívio nessa terra. E isso vale mais do que qualquer escritura. A imagem apagou. O vídeo acabou. O notebook foi fechado. E o advogado apenas disse, está registrado. E encerrado. Meu pai então se levantou. Finalmente. E falou. A voz saía baixa, controlada. Mas eu conhecia aquele tom. Não era derrota. Era ódio fermentando em silêncio. Você está satisfeita? Ele disse, ainda sem me encarar. Agora pode brincar de ser dona de tudo? Eu poderia ter respondido. Poderia ter dito que não pedi nada. Que fui a única presente no hospital. Que ouvi o último suspiro. Que segurei a mão que ele nunca se dispôs a segurar nos últimos 10 anos. Mas preferi ficar calada. Porque quem precisa explicar dignidade para alguém já perdeu mais do que deveria. Ele virou-se e saiu, acompanhado da mulher que fingia chorar sem lágrimas e do filho que escondia os olhos atrás do celular. Só restamos eu e o advogado. Há mais um documento que ele deixou separado.
ele disse, entregando-me um envelope lacrado. Contém instruções para a fazenda. Chamou de legado final. É você quem vai decidir o que fazer com isso. Peguei o envelope, guardei na mochila. Sabia que não era sobre terra, gado ou lucro. Era sobre algo muito mais fundo. Algo que só quem andou descalça pelos corredores da casa de um velho militar entende. Saí do cartório sem pressa. A rua estava movimentada. Gente indo e vindo, como se o mundo não tivesse parado por 32 minutos e 46 segundos de um videotestamento. Entrei no carro, fechei a porta, liguei o motor. Mas não dirigi. Fiquei ali, sentada, ouvindo o ronco suave do motor e sentindo o peso do meu sobrenome finalmente deixar de ser ferida e virar escudo. Naquele dia, meu nome foi lido como herdeira, mas dentro de mim, o que ecoava era outra coisa. Ecoava a voz dele. Ela é minha continuidade. A notícia se espalhou rápido, como tudo que envolve dinheiro e feridas mal cicatrizadas em famílias que fingem união. No dia seguinte à leitura do testamento, começaram a surgir ecos, primeiro discretos, depois afiados. Mensagens indiretas em redes sociais, telefonemas não atendidos, notificações de chamadas perdidas com números restritos. Meu pai não me procurou diretamente, nem minha madrasta. Vinícius, meu irmão, foi o primeiro a enviar um e-mail formal. O título era Solicitação de esclarecimentos sobre a herança do Sr. Francisco José de Andrade. E o conteúdo? 3 parágrafos escritos por algum advogado inexperiente, cheio de termos frágeis como alegação de influência indevida, possível senilidade e questionamento sobre a autenticidade do documento audiovisual. Eles queriam anular o testamento. Não me surpreendi. Só senti aquele frio calculado nas costas, o mesmo que sentia antes de uma inspeção surpresa no alojamento, quando cada detalhe era uma armadilha possível. Eles não estavam de luto. Estavam feridos em ego. O problema não era eu ter herdado. Era eu ter herdado sem pedir. Era eu ter sido escolhida pelo homem que eles juravam conhecer, mas nunca escutaram. Era o fato de que, ao contrário deles, eu não precisei pedir, manipular, bajular. Eu apenas estive presente. E isso, para pessoas como eles, é uma afronta imperdoável. Respirei fundo, recostei-me na cadeira da sala do meu avô, agora minha, e puxei a mochila. Dentro dela, o envelope preto continuava ali, o segundo. Aquele que o tenente Rezende havia me entregado com o olhar sério e as palavras firmes. Use só quando eles tentarem apagar o que está escrito. Aquilo não era um conselho, era uma previsão. Abri o envelope com calma. Dentro, 3 itens. Um pendrive, uma cópia autenticada do vídeo do testamento e um documento com cabeçalho timbrado da clínica geriátrica, onde meu avô fazia acompanhamento mensal. Era uma declaração médica, com firma reconhecida, atestando a plena sanidade dele nos meses que antecederam a gravação. Data, assinatura, CRM, tudo conforme manda a lei. Mas o mais impactante era o segundo papel grampeado atrás. Um parecer psicológico assinado por uma psicóloga que acompanhava pacientes de alta idade. Ela descrevia o Sr. Francisco como altamente lúcido, articulado, com forte senso crítico e consciência dos vínculos familiares reais e simbólicos. E ao final, uma frase sublinhada. Em minha avaliação, não apresenta traços de delírio, confusão ou estado alterado de consciência que possam comprometer decisões de ordem patrimonial ou afetiva. Fechei os olhos. Segurei os 2 papéis contra o peito por alguns segundos. Aquilo não era apenas defesa. Aquilo era blindagem. Meu avô tinha previsto cada passo deles. Cada palavra. Cada tentativa de golpe disfarçada de indignação. Ele sabia que o sobrenome Andrade vinha carregado de orgulho, mas também de veneno. E por isso havia deixado cada vértice preparado, cada esquina protegida. Naquela tarde, fui até o escritório do advogado responsável por cuidar da minha parte. Um homem chamado Arthur, discreto, grisalho, com um terno marrom que já devia ter uns 10 anos de uso, mas que cheirava a responsabilidade. Entreguei os documentos a ele em silêncio. Quando terminou de ler, ele apenas disse: "Eles vão tentar o caminho mais sujo, mas você tem tudo, linha por linha, assinatura por assinatura." E então completou com uma pergunta inesperada: "Você quer responder com processo ou com silêncio?" Eu pensei por alguns segundos.
Lembrei de cada vez que fui ignorada em almoços de domingo, cada vez que me chamaram de masculinizada por causa da farda, cada vez que cochicharam sobre mim pelas costas quando apareci sem maquiagem, com postura firme, sem falar de casamento nem filhos. Lembrei de quando disseram que eu estava me escondendo atrás da carreira para compensar a falta de afeto. Lembrei de tudo. E então respirei fundo. Quero responder com prova. Nada mais. Arthur sorriu de canto. Então eles perderam antes de começar. No dia seguinte, a intimação deles chegou. Formal, elegante e com anexo de toda a documentação que meu avô havia me deixado. Todos os registros médicos, a transcrição completa do vídeo, as assinaturas das testemunhas, as certidões atualizadas. Tudo pronto. Tudo inatacável. Eu mesma não precisei redigir nada, mas pedi que Arthur acrescentasse um único bilhete manuscrito, dentro do envelope. Era uma cópia da frase que estava na primeira página do vídeo. Ela é minha continuidade. Enviei com meu próprio punho, para que soubessem que, mesmo calada, eu ainda era quem carregava a voz dele, a verdadeira. Na semana que se seguiu, o silêncio mudou de forma. Já não era o silêncio da ausência, era o silêncio da estratégia. Eles estavam recolhidos, tentando entender como contornar aquilo. Não me procuraram, não publicaram nada. Mas eu sabia. Estavam preparando algo. Era só questão de tempo até vir o golpe final. E eu já estava pronta. Enquanto isso, voltei à fazenda. Era estranho chamá-la assim. Fazia parte da minha infância, mas eu a conhecia como o sítio do vô. Agora, legalmente era minha, mas para mim, continuava sendo um território onde se plantava mais memória do que milho. Revi os quartos, o celeiro, a varanda onde ele costumava ouvir a Rádio Nacional com o café em mãos. Estava tudo lá, quase intacto, só coberto de silêncio e teias de tempo. Foi lá que decidi o que fazer. Naquela mesa de madeira antiga, com cheiro de verniz envelhecido e lembranças de cadernos escolares, abri outro envelope que Arthur havia me entregado. Era o documento de transferência de titularidade definitiva. Bastava uma assinatura minha para confirmar tudo. Sentei com a caneta na mão e assinei. Letra firme. Nome completo. Sem tremor. Na parte de trás, adicionei uma cláusula adicional que me deram o direito de redigir. Ali, declarei que nenhuma propriedade herdada poderia ser vendida, transferida ou dividida nos próximos 20 anos, e que, por minha vontade, a fazenda seria convertida em um projeto social voltado para filhos de militares desaparecidos em combate, órfãos de quartel, jovens abandonados por famílias que preferiram o poder ao afeto. Um espaço de acolhimento, disciplina, educação e propósito. Exatamente como ele teria feito. Assinei a cláusula, digitalizei, enviei para registro e guardei o original em um cofre de aço que ainda tinha a chave do tempo dele. Senti que a guerra estava mudando de território. Eles não me enfrentariam mais com palavras. Agora viriam com ações, com ataques. Mas já era tarde. Eu não estava apenas protegida. Eu estava ancorada. No fim daquele dia, recebi um e-mail do advogado da outra parte. Curto, frio, cirúrgico. Senhora Mariana, diante da documentação apresentada e dos registros anexos, nossa recomendação ao cliente é de não prosseguir com contestação judicial. Informaremos a decisão formalmente nas próximas 48 horas. Traduzido, eles recuaram. Não por respeito, não por consciência, mas por medo de perder publicamente. Não havia buracos no testamento. Não havia falha na gravação. Não havia argumento que sobrevivesse àquela pilha de documentos, testemunhos e datas. Eles sabiam que haviam perdido. Mas mais do que isso, sabiam que eu não era mais a mesma. Naquela noite, sentei na varanda da casa, a mesma onde ele costumava assobiar para os pássaros. Havia uma brisa leve e, pela primeira vez em muito tempo, nenhuma notificação no celular. Nenhuma cobrança, nenhum sussurro, nenhum pedido. Apenas o som dos grilos, o cheiro da terra molhada e a sensação definitiva de que aquela história, aquela batalha pela memória, não havia terminado. Mas eu já tinha vencido. Eles tentaram anular a vontade dele, mas esqueceram que a vontade dele já vivia em mim. A primeira ligação veio às 6h18 da manhã, de um número que eu conhecia de cor, embora fizesse anos que não digitava.
O toque quebrou o silêncio da fazenda como um tiro vindo do nada. Eu estava deitada no antigo quarto que agora era meu, com a luz acesa, porque tinha passado a madrugada relendo a escritura de doação do imóvel e o esboço do projeto social que começava a tomar forma. Vi o nome do meu pai piscar na tela como um alerta vermelho, e deixei tocar até cair na caixa postal, não porque eu não queria ouvir sua voz, mas porque eu sabia exatamente o tom que ela traria. Ele não me ligava desde que saí da casa dele aos 17 anos. No dia em que resolvi seguir carreira militar, e ele disse que preferia me ver vendendo cosmético do que marchando com um bicho feio. O tempo passou, e o orgulho dele nunca permitiu um passo na minha direção. Ele só me ligava agora porque a perda pesava mais do que o rancor, mas não a perda do pai. A perda do patrimônio. 2 minutos depois, nova tentativa. Ignorei. Depois mais uma. E mais uma. A 7ª tentativa bloqueei o número. O silêncio voltou, mas desta vez era outro tipo de silêncio. Não o silêncio de quem aceita a minha ausência, mas o silêncio de quem deixa o outro gritar no vazio. E eu sabia que, do lado dele, não havia dor legítima. Havia raiva. Raiva de ter sido surpreendido. Raiva de saber que sua presença calculada nos últimos anos não valeu o peso da minha presença verdadeira. Raiva de ter sido desarmado sem ter ao menos percebido que estava entrando em batalha. Naquela mesma manhã, vieram os recados indiretos. Uma mensagem no grupo da família, postada pela minha madrasta, com uma foto antiga do meu avô, com todos os netos na infância. A legenda dizia: "Quem ama de verdade não exclui ninguém." Uma frase cuidadosamente neutra, mas envenenada por baixo da pele. Vinícius comentou com emojis tristes e "O que fizeram com nossa família é cruel." Não citaram meu nome, mas era evidente para todos quem era o alvo. De novo, escolhi o silêncio. Não por fraqueza, mas porque algumas guerras se vencem não lutando, mas deixando o inimigo bater sozinho. À tarde, recebi um e-mail protocolar do mesmo advogado que, dias antes, havia me enviado a notificação de possível contestação. Agora, o tom era outro, mais vago, mais instável. Dizia que, apesar de não haver intenção de litígio neste momento, o Sr. Paulo Andrade solicita uma reunião familiar para realinhar expectativas e reestabelecer vínculos. Era quase cômico. Um homem que nunca me reconheceu como adulta, que zombou da minha carreira, que tentou me apagar em vida, agora usava linguagem jurídica para se aproximar como se isso curasse o que ele fez em silêncio ao longo de décadas. Pensei em responder. Pensei em escrever uma frase só. O vínculo que vocês quebraram não é herança minha a reconstruir, mas deletei o rascunho. A raiva dele não era minha responsabilidade. A ausência que ele mesmo construiu não era minha dívida afetiva. Deixei o e-mail sem resposta e fui até o campo, onde 2 trabalhadores que cuidavam da terra para o meu avô me aguardavam com pastas na mão. Eles me trataram com respeito, não por quem eu era no sobrenome, mas por quem eu era na presença. Eles lembravam de mim pequena, correndo entre os galinheiros, e agora me viam com farda civil, firmeza no olhar e nenhuma pressa em tomar decisões. Passamos a tarde analisando a estrutura da casa principal, o galpão, o estado do poço, o telhado do alojamento dos fundos. Tudo ainda de pé, mas precisando de cuidados. Cada parede parecia carregar os ecos do meu avô. Seu silêncio, seus passos, seu café coado com cuidado. Eu queria preservar tudo, não como estátua, mas como lar. E ali, entre as anotações e medições, tive uma certeza. A vingança já havia acontecido. Só que não era uma vingança berrada, escandalosa, com direito a confrontos. Era a vingança mais dolorosa que se pode aplicar a quem nunca amou de verdade. O esquecimento consciente, a exclusão calculada, o não reconhecimento. Aquela família que me ignorou durante uma vida, agora estava de fora, do lado de fora da história que meu avô me confiou para continuar. Ao cair da noite, caminhei até a varanda, com um café forte na mão, e o celular ainda desligado. A paisagem à minha frente era a mesma que eu via da janela quando tinha 11 anos. Mas agora parecia mais nítida, como se a ausência deles limpasse o horizonte. Me sentei na cadeira de madeira que meu avô mesmo tinha construído. O vento era frio, e o céu estava limpo.
Pela primeira vez em dias, respirei fundo. Senti o pulmão se expandir sem peso. O celular vibrou, mesmo desligado. Era um alerta de emergência do sistema de mensagens, um recurso que ainda recebia notificações de voz, mesmo com o aparelho inativo. Havia uma mensagem gravada na caixa postal. Ouvi. Era a voz do meu pai, trêmula, mas não de dor, de fúria contida. Mariana, se você tem um mínimo de dignidade, você vai devolver o que tomou. Isso tudo é um erro. Você sabe disso. Ele estava velho. Não sabia o que fazia. Não sabia o que era justo. Não sabia o que era equilíbrio. Isso não é seu. Nunca foi. Você não faz parte disso. O que ele não percebia, ou talvez não suportasse admitir, é que eu não tomei nada. Eu não invadi. Eu fui deixada ali. Eu fui plantada ali. Cresci ali. Me doei ali. Enquanto eles partiam, eu ficava. E no fim, fui colhida como parte da própria terra. Apaguei a mensagem sem respondê-la. Não salvei. Não encaminhei para ninguém. Não guardei como prova. Porque eu não precisava provar nada. O que restava deles era só o ruído de quem tenta reescrever uma história depois que o livro já foi publicado. E esse livro não foi escrito por eles. No dia seguinte, deixei instruções para começar a limpeza e restauração da fazenda. Contratei 2 novos funcionários locais, filhos de ex-militares da região, como parte do plano do projeto social. Comecei a registrar a fundação com o nome escolhido por mim e por ele, Instituto Francisco José de Andrade, por honra e memória. E reservei um quarto da casa principal para montar um pequeno museu com fotos, documentos e objetos pessoais dele, não para exaltar riqueza, mas para contar a história de um homem que foi esquecido pelos seus e lembrado por quem realmente esteve presente. E à noite, quando abri o computador para escrever os primeiros estatutos da fundação, vi que havia um novo e-mail. Era da minha tia-avó, irmã do meu avô, que há anos não falava comigo. O título dizia: "Eles estão se contorcendo." E a única frase no corpo do e-mail era: "Paulo gritou hoje que a filha dele virou uma general e destruiu a família." Eu só pensei: não foi ela quem destruiu. Foi ele quem perdeu o comando. Sorri. Não porque ela me deu razão, mas porque, enfim, alguém dentro daquela estrutura podre entendeu o que realmente havia acontecido. A fúria deles nunca veio do que perdi, mas do que nunca me tiraram. A fazenda tinha um cheiro de tempo parado, mas era um tempo que respirava. O tipo de tempo que não se esquece porque foi vivido com intensidade, mesmo nos silêncios. Após os primeiros dias de reforma, quando o barro foi sendo varrido dos cantos e o mofo sendo raspado das paredes, a casa principal começou a revelar mais do que rachaduras. Revelou a presença dele, em cada detalhe, em cada quadro torto, em cada rastro de quem construiu uma vida inteira ali, com as próprias mãos, e que, mesmo sendo dono de tudo, viveu como se estivesse apenas emprestando o mundo por um tempo. Foi durante a limpeza do antigo armário do escritório dele que encontrei a primeira caixa, de papelão grosso, com uma etiqueta colada de forma rudimentar. Pessoal, não jogar fora. Eram 7 palavras escritas com letra firme e caneta azul. Puxei a caixa com cuidado e a coloquei sobre a mesa. Senti o cheiro de papel antigo, misturado com poeira, e um traço de café envelhecido, como se a memória tivesse cheiro próprio. Dentro, havia uma dezena de envelopes, pastas dobradas, anotações soltas e 3 álbuns fotográficos. 2 deles eram comuns, daqueles com páginas plásticas que guardavam registros de aniversários antigos, tardes na fazenda, passeios simples. Mas o terceiro era diferente, menor, de couro desgastado, sem nenhuma identificação. Pesava mais do que deveria para o tamanho. E quando abri, entendi por quê. As primeiras fotos eram em preto e branco. Imagens de quartéis, soldados perfilados, fardas amarrotadas pelo tempo. Meu avô jovem, em formação, rosto sério, olhos fundos. Depois, uma sequência de registros que pareciam quase proibidos. Meu pai, ainda adolescente, deitado em um carro oficial, com cigarro na mão, rindo ao lado de 2 oficiais mais velhos. Em outra imagem, mais adiante, ele aparecia em um galpão, ao lado de caixas empilhadas com o selo do exército, e anotações nas laterais em caneta vermelha,
como se tivesse sido instruído a apagar algo. Havia também um papel amassado, colado ao verso de uma das páginas. Uma anotação escrita à mão. Jamais deixar isso cair em mãos erradas. Paulo não entende os limites. Fechei o álbum e encostei as mãos sobre a tampa. Aquilo não era apenas um arquivo pessoal. Era um dossiê. Meu avô guardara provas, registros, testemunhos silenciosos de que a família que hoje queria pintar a narrativa da neta cruel e do velho confuso era a mesma que havia manipulado, omitido, mentido, tudo com uma delicadeza tão calculada que, à primeira vista, parecia normal, mas ali, entre fotos, bilhetes e anotações, estava a verdade crua. Continuei vasculhando. Em uma pasta azul, encontrei cópias de contratos assinados por meu pai, nos anos 90, com autorização para a venda parcial de uma área da fazenda. O comprador? Uma empresa de fachada ligada a um sócio oculto, nome que meu avô circulou em vermelho com a inscrição Testa de ferro do próprio filho. Ao lado, havia um relatório de um contador, apontando irregularidades na movimentação de um fundo criado para a manutenção do imóvel rural, que, segundo as datas, nunca foi investido em nada ali. Havia também uma carta, endereçada ao Ministério Público, redigida mas nunca enviada, onde ele descrevia como foi convencido a assinar procurações sem ler, com a promessa de facilidade na divisão futura dos bens entre os netos. A assinatura no rodapé estava pela metade, como se ele tivesse parado no meio, talvez por medo, ou por decepção. Enquanto eu organizava tudo sobre a mesa, a poeira dançava nos feixes de luz que entravam pela janela. Era como se o próprio ar da casa estivesse pronto para se livrar do que havia sido ocultado por tanto tempo. Peguei o celular, tirei fotos de cada documento, cataloguei as imagens e salvei tudo em uma pasta criptografada. Não para chantagear, mas para proteger. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde, a narrativa deles mudaria de tom, que tentariam refazer os próprios erros em público, e que, quando o mundo começasse a se perguntar quem tem razão, eu teria a verdade guardada, não como arma, mas como escudo. À noite, recebi uma mensagem no WhatsApp de um número que não reconheci de imediato. Era minha prima, filha da irmã do meu pai, com quem eu não falava desde o batizado do filho dela. A mensagem era curta. Mariana, meu pai surtou hoje. Disse que você tinha invadido a fazenda, que estava desrespeitando o legado da família. Mas eu lembro que foi ele que fez o vô vender parte do terreno para cobrir uma dívida. Você sabia disso? Respondi com uma única frase. Agora sei. No dia seguinte, fui até o cartório da cidade e pedi a certidão de compra e venda daquele pedaço da fazenda. Confirmado. Tudo legal, mas imoral. Foi feita a venda por interposta pessoa, registrada em nome de um antigo sócio do meu pai. E foi ali que entendi por que ele queria tanto o testamento anulado. Não era só pelo valor. Era pelo medo de que alguém, um dia, descobrisse que ele já havia se adiantado e dilacerado parte do que agora dizia querer proteger. Voltei para casa com os papéis no colo, o portão enferrujado se fechando atrás de mim como um símbolo. Já não havia mais dúvida. Eu não era só herdeira dos bens. Eu era guardiã da história que eles tentaram apagar. E isso doía mais neles do que qualquer documento, porque dinheiro se recupera. Mas reputação, quando manchada na raiz, se dissolve sem volta. Nos dias seguintes, o silêncio se intensificou. Não havia mais tentativas de contato, nenhuma ligação, nenhuma mensagem disfarçada de afeto. Mas no perfil social do meu irmão, começaram a surgir publicações indiretas. Frases como: cuidado com quem constrói o próprio castelo sobre os escombros dos outros. Fotos antigas com o avô, legendadas como: lembraremos de você do nosso jeito. Tentativas de apagar o que eles mesmos haviam negligenciado em vida. Era uma reescrita desesperada. Mas eu não me incomodei, porque quem não esteve presente na dor não tem legitimidade para moldar a memória. E eu tinha provas, papéis, imagens, datas e, acima de tudo, uma vida inteira vivida com ele. Na sexta-feira daquela semana, choveu. A casa ficou cercada de lama, como se a terra quisesse limpar tudo o que foi dito, escondido, esquecido. Fiquei sentada na sala principal com os documentos em mãos, e pela primeira vez desde a leitura do testamento, senti algo parecido com paz. Porque havia encontrado entre álbuns, cartas e papéis escondidos o que eles mais temiam: a história real,
Aquela que não se apaga com frases em redes sociais, nem com cafés fingidos em encontros familiares. O passado que tentaram esconder agora estava nas minhas mãos. E diferente deles, eu não pretendia usar aquilo para manipular, mas para proteger. A fazenda, a memória, a verdade. A herança mais valiosa que ele me deixou. Foi o silêncio que carrega provas. Foi num fim de tarde nublado, sentado na varanda com os papéis no colo e o vento empurrando as cortinas rasgadas da sala principal, que eu finalmente entendi que minha herança não era a terra em si, nem os números das escrituras, tampouco os zeros nas contas que ele deixou organizadas com tanta frieza militar. A verdadeira herança era o que meu avô confiou que eu faria com tudo aquilo, e não o que eu ganharia com isso. Eu podia sentir isso se acumulando em mim como se fosse um código silencioso, algo que ele sempre soube, mas que só me revelaria quando tudo desabasse. E tudo já havia desabado. Passei semanas dormindo ali, mesmo com o cheiro de madeira úmida e o telhado pingando em um canto do quarto. O colchão era fino, os móveis cobertos por lençóis gastos, e o relógio da cozinha já não funcionava. Mas eu não estava esperando conforto. Eu estava escutando o lugar. E o que ele me dizia não era: cuide de mim como herança, mas me reconstrua como promessa. A decisão veio sem estardalhaço, como quase tudo na minha vida. Eu não sentei com um papel e caneta para traçar um plano. Eu apenas acordei um dia, andei até o campo onde meu avô plantava milho e fiquei parada ali, vendo o mato crescer desordenado, a cerca quebrada em 3 pontos, o galpão de madeira com uma janela pendendo como um braço quebrado. E pensei, se aqui, mesmo esquecido, ele conseguiu me ensinar tudo o que me tornou quem eu sou, então esse lugar pode ensinar mais pessoas. Pessoas que, como eu, foram tratadas como sobras, como rejeitos, como vozes incômodas dentro de casas que só sabiam ouvir os gritos dos mais fortes. Voltei para dentro, peguei a pasta onde estava guardada a escritura atualizada da propriedade e abri novamente o documento de titularidade. Olhei meu nome ali, sozinho. Nenhum anexo, nenhuma obrigação, nenhum laço forçado com quem me ignorou em vida e agora chorava em público por conveniência. Era só meu. A decisão era só minha. Na semana seguinte, sentei com o advogado Arthur e pedi para abrir o processo de formalização de uma fundação. Não uma ONG, não um centro de eventos. Uma fundação, com estatuto, missão, conselho e um nome que carregasse história, mas também responsabilidade. Eu sabia o que queria. Não era um memorial para um velho esquecido. Era um abrigo para jovens em formação. Aqueles que saem de unidades militares sem família, sem estrutura, sem futuro. Aqueles que têm disciplina, mas não têm pouso. Que sabem obedecer ordens, mas não sabem onde encaixar sua voz no mundo. Chamei o projeto de Instituto Francisco José de Andrade, por honra e memória. Comecei com pouco. 2 funcionários que trabalharam com ele por mais de 20 anos. Um engenheiro da cidade vizinha que me deu desconto ao saber que o projeto envolvia jovens ex-militares. Um arquiteto recém-formado que topou fazer tudo em troca de moradia temporária. E 3 filhos de sargentos que estavam desempregados, morando de favor com avós. No primeiro dia de trabalho, eles chegaram sem saber exatamente o que iam fazer. Levei todos até o celeiro velho. Mostrei os cadernos do meu avô com anotações de quando sonhava em montar um centro de formação técnica rural. E disse: vamos reconstruir, mas não por lucro, por propósito. Eles não entenderam de imediato, mas ninguém discutiu. O galpão foi o primeiro. Tiramos as telhas quebradas, limpamos o chão coberto por fezes de morcego e ratos e começamos a montar uma estrutura simples. Uma sala de aula, uma pequena biblioteca e um espaço multifuncional que futuramente seria cozinha comunitária e alojamento de emergência. Cada pedaço de parede que desabava mostrava as camadas de tempo que ele havia empilhado. Bilhetes escritos com garranchos. Manutenção no trator segunda-feira. Plantio do feijão com a lua cheia. Não deixar Mariana brincar perto da cerca elétrica. Sorri quando encontrei aquele. Era como um aviso deixado não para o mundo, mas para mim. Os recursos começaram a diminuir na 3ª semana. O valor herdado não era infinito. E eu me recusei a usar cada centavo sem planejamento. Reduzi o escopo. Consegui uma parceria com um fornecedor de materiais de construção que também era filho de militar.
Contei a história por telefone, e ele só disse: "Manda o que precisa. Não vou cobrar por tudo. Seu avô foi meu instrutor no curso básico. Ainda lembro das broncas." Sorri. Ele não lembrava da herança. Lembrava da voz. As paredes começaram a subir. A pintura chegou na segunda-feira seguinte. E então eu soube que era hora de abrir as portas. Não para o público em geral, mas para os que mais precisavam. A primeira pessoa a pisar no novo espaço foi uma garota de 21 anos, ex-cabo da aeronáutica, expulsa de casa por ter engravidado fora do casamento. Estava dormindo no carro há 4 dias. Ela entrou, olhou em volta e disse: "Aqui parece um lugar onde ninguém precisa explicar nada." Eu apenas respondi: "Não precisa mesmo. Aqui você recomeça." Na semana seguinte, mais 3. Depois 5. E então começou a circular entre militares da reserva, instrutores e veteranos, o boato de que a neta do velho Andrade montou uma espécie de quartel com alma. Achei a definição perfeita. As redes sociais começaram a saber também. Mas eu me mantive distante. Não postei nada. Não criei perfil oficial. Deixei que a notícia caminhasse pelo boca a boca. Quem sabia, sabia. Quem precisava, encontrava. Quem criticava, caía no silêncio de quem jamais pisou ali. E claro, a família soube. Um primo me mandou uma mensagem, com um print de uma publicação em um grupo local. "Você tá fazendo isso mesmo? Com a fazenda?" A legenda da postagem dizia: "Ex-capitã transforma herança em centro de acolhimento para jovens em situação de vulnerabilidade." Eu não respondi a ele. Não por desprezo, mas porque já não havia ponte para reconstruir. O que existia ali agora era estrada nova, e eles escolheram não andar por ela. Meu pai não apareceu, nem minha madrasta, nem Vinícius. Mas eu sabia que eles acompanhavam, porque de tempos em tempos alguém avisava: "Teu irmão comentou num churrasco que você poderia estar milionária, mas preferiu brincar de missionária." Eu apenas sorria, porque eles não entendiam. Eles nunca entenderam que o que eu fiz ali não foi renúncia, foi retorno. Meu avô plantou, eu colhi. Agora, eu plantava de novo. Não por eles, mas por mim, por ele. E por todos os que, como nós dois, foram descartados por não servirem à narrativa de quem precisava de palco. Eu não recebi aviso. Não houve mensagem, nem e-mail, nem ligação. Ele apenas apareceu, como sempre fez, sem pedir, sem anunciar, sem sequer perguntar se seria bem-vindo. Eram 8h40 da manhã de uma terça-feira chuvosa, quando a caminhonete preta parou diante da entrada da fazenda, que agora era oficialmente o Instituto Francisco José de Andrade. Estávamos no meio de uma atividade com os internos, exercícios de disciplina e rotina básica, algo que fazíamos toda terça com jovens recém-chegados. Eu estava de farda leve, prancheta na mão e a cabeça parcialmente molhada pela garoa que insistia em cair desde o amanhecer. Vi o carro estacionar da varanda. Reconheci na hora. Mesmo modelo, mesma cor, mesmo brilho falso. A pintura polida escondia o ferrugem por dentro. E ali, no banco do motorista, ele, Paulo Andrade, meu pai. Desci os 3 degraus de madeira com a calma de quem não corre para a própria história. Um dos rapazes que me ajudava com a manutenção perguntou se eu queria que ele o atendesse no portão. Disse que não. Respirei fundo. Caminhei até o portão sem pressa. Ele já havia descido do carro e estava parado ali, com as mãos nos bolsos e uma expressão difícil de decifrar. Parte cansaço, parte raiva contida, parte derrota disfarçada de orgulho. Ele olhou o terreno, olhou os galpões reformados, a nova placa na entrada, e então me olhou como se não me reconhecesse. "Você mudou tudo isso?" Ele perguntou, sem atravessar a grade. A voz saiu baixa como se quisesse parecer casual, mas não conseguiu esconder a tensão. Eu não respondi, apenas mantive a distância. Ele esperou alguns segundos, talvez esperando que eu dissesse "entra" ou "quer café", ou qualquer uma dessas frases que ele sempre recebeu de outras pessoas, mesmo depois de destruir laços. Mas eu não era uma delas. Nunca fui. Seu avô, ele não ia querer isso. Essa exposição, esse espetáculo todo, Ele gesticulou vagamente na direção do galpão, onde os jovens faziam fila para a próxima atividade. Essa invenção de lugar não era surpresa. A tentativa de apagar o que não compreende era a arma preferida dele. Mas naquela manhã, as palavras dele soaram pequenas,
porque, enquanto ele falava, a realidade se impunha. Uma das garotas, ex-cadete expulsa após denunciar um superior, passou por trás de mim carregando caixas de materiais didáticos. Um rapaz, filho de um bombeiro morto em serviço, varria a entrada da casa com fones nos ouvidos. E dentro da casa, no antigo quarto do meu avô, estavam 3 cadernos sendo usados por um grupo de jovens que aprendiam contabilidade básica com uma voluntária. Era isso o que ele chamava de espetáculo. Você pode não acreditar, mas eu não vim aqui por interesse, ele disse depois de um longo silêncio. Só queria ver. Mais silêncio. Ver o quê? Perguntei finalmente. A primeira palavra que dirigi a ele desde a leitura do testamento. Ele hesitou. Se precisava de alguma coisa. A ironia da frase me atravessou. Ele que ignorou todas as vezes em que precisei de qualquer coisa. Quando minha mãe foi embora. Quando cheguei em casa com as notas da escola militar e ele sequer ergueu os olhos do jornal. Quando voltei da primeira missão, com dor no ombro e coração na garganta, e ele apenas disse, boa sorte na próxima. Ele que não me perguntou como foi o enterro do próprio pai, ele que mandou um e-mail cobrando o testamento 2 dias depois que eu o enterrei com as próprias mãos. Agora perguntava se eu precisava de alguma coisa? Dei 2 passos até o portão. Encostei a mão na tranca de ferro, mas não abri. O que eu tinha a dizer não precisava de tom elevado. Só precisava ser dito. Você não veio ver nada. Veio conferir. Para tentar entender como é que, mesmo sem vocês, eu não só fiquei de pé, como construí algo com as próprias mãos. Você veio atrás de controle. De alguma brecha. De um erro. Mas não tem. E não vai ter. Ele ficou em silêncio. Por fim, tirou algo do bolso do casaco. Um envelope. Estendeu por entre as grades. É só um bilhete. Um recado. Talvez para aliviar. Talvez para explicar. Eu não peguei. Só olhei. E disse. Pode deixar aí. No portão. Como vocês sempre deixaram as coisas quando não queriam olhar nos olhos. Ele hesitou. Depois colocou o envelope sobre o batente de concreto da entrada. E ficou parado. Você acha que eu fui um pai ruim? Ele perguntou, como se quisesse que eu dissesse que não. Como se estivesse buscando redenção no lugar errado. Não, respondi. Eu acho que você foi o tipo de pai que ensina pelo oposto. Tudo o que eu sou hoje é porque aprendi o que não repetir. Ele engoliu em seco. A mão direita apertava o volante do carro mesmo a 3 metros de distância. Como se quisesse correr. Como se não soubesse mais como estar parado diante de alguém que não precisava mais dele. Ele subiu no carro sem dizer adeus. Antes de entrar, olhou para trás. E perguntou, você vai abrir o bilhete? Talvez, respondi, quando não doer mais. E entrei. Não esperei ele partir. Fui até o galpão. Fui ensinar como preencher uma planilha simples. Fui ouvir um garoto perguntar como se escreve resiliência com letra cursiva. Fui continuar a missão que me foi dada. Não por testamento, mas por confiança. O envelope ficou ali, por dias. A chuva bateu nele. O vento virou. O sol ressecou a borda. Um dos internos, achando que era lixo, tentou jogá-lo fora. Pedi que não tocasse. Não por apego, mas porque sabia que aquele envelope não carregava cura. Carregava resíduo. E eu ainda não tinha decidido o que fazer com ele. Na noite de sexta-feira, peguei o envelope. Li o que estava escrito no verso. Me perdoe por não saber ser melhor. Sem assinatura, sem data, sem remorso. Só um pedido vazio, que chegou tarde demais, do jeito errado, por alguém que só tentou porque perdeu. Não chorei, não sorri, apenas queimei. Coloquei o bilhete na lareira da cozinha velha e o vi desaparecer em silêncio. Nenhum drama, nenhum grito, apenas cinzas, porque não era a memória dele que eu precisava preservar, era a minha liberdade. No dia seguinte, os jovens do instituto participaram da primeira cerimônia simbólica da nova fase da fazenda. Hasteamos a bandeira do Brasil em frente ao galpão reformado. Toquei a corneta. Fiquei em posição de sentido. E no final, pedi 1 minuto de silêncio. Mas não foi por ele. Foi por todos os que, como eu, só aprenderam a amar de verdade depois de sobreviver à ausência dos que deviam amar primeiro.